tudo bom com vocês? Voltamos para a nossa série Netflix chamada Aulas de História. E agora, tá, a unidade 3 do livro é Revolução Francesa. Revolução Francesa. Vamos lá. Gente, o que aconteceu na França para ter ganhado tanto destaque? E tá no livro, ter que gravar uma aula para vocês. Todo mundo aprende isso. Ai, uma coisa muito simples, no qual o rei foi guilhotinado em praça pública. Para! O rei foi guilhotinado em praça pública. Gente, que parte da história você aprendeu que reis são guilhotinados? Nunca! Então isso é um fato histórico que mudou a história do mundo. Ok? Vamos lá. Primeiro a gente tem que aprender o seguinte. A França. Imagina aquelas pirâmides no quadro. No topo dessa pirâmide tá o clero, a burguesia, enfim. Mas você não vai dizer clero, nobreza e burguesia, camponesa, enfim. Você vai dizer primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Então, o primeiro estado era o clero, o segundo estado a nobreza e o terceiro estado os demais. Então, de agora em diante, eu não vou dizer clero, nobreza, parará, parará. Eu vou dizer primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Então, vamos lá. O primeiro estado e o segundo estado não pagavam impostos, viviam lindos e felizes para sempre. E o terceiro estado era o que mais trabalhava e mais pagava imposto. E esse terceiro estado vai começar a questionar algumas coisas. Vai dizer por que eu tenho que trabalhar tanto e ainda pagar imposto e os demais não fazem nada, só curtem a vida, tá, como querem. Aí começa o auê. O rei, tá, para acalmar a população, decide fazer o seguinte, olha só. Nós vamos fazer a reunião dos estados gerais, no qual nós vamos reunir os 3 estados para decidir, né, coisas sobre a política e vocês vão ter direito ao voto. Vocês do terceiro estado vão poder votar. Gente, o terceiro estado acha realmente que eles vão ter direito ao voto. Porque aí quando tiver, né, em votação, vamos aumentar o imposto, eles vão poder votar. Não. Né? E aí eles vão ter voz. Mas o rei, gente, foi muito esperto. Foi espertíssimo. Malandragem de rei. O voto não era por pessoa, porque se fosse por pessoa, o terceiro estado, que era a maior parte da população, ia perder. Então o voto era apenas um por estado, não por pessoa. Era um voto para o clero, um voto para a nobreza e um voto para o terceiro estado, que eram os demais. Ou seja, era 3 votos no total. Aí você pensa, na hora de votar, tá lá. Vamos à enquete, vamos aumentar o imposto? Aí o primeiro estado votava sim, o segundo estado votava sim, e o terceiro estado votava não, porque cada um tem direito a um voto. Então, né, matemática pura, que eu entendo tudo, dava sempre 2-1, porque o primeiro e segundo estado votou sim para aumentar o imposto, e o terceiro estado votou não, um voto só, então era sempre 2-1. Gente, essa reunião dos estados gerais que o rei fazia era só para enganar o pessoal do terceiro estado. Porque na prática, eles não tinham direito a voto nenhum. O voto deles era nulo. Era uma forma deles irem participarem, mas eles nunca ganhavam nada, porque sempre dava 2-1. E como que estava o cenário político na França? Vamos lá. De um lado, os jacobinos e girondinos. Quem era quem? Jacobinos e girondinos. Jacobinos, tá, tinha como líder um cara chamado Robespierre. Grava esse nome, hein? Robespierre, tá? Eles eram a favor da violência, né, para a revolução. Tinha que ter revolução, tinha que ter quebra-quebra. Vamos mudar essa história. E isso os jacobinos. Os girondinos, tá? Era a alta burguesia, era um pessoal mais moderado, né, dizendo não, para que isso? Né? Vamos de uma forma mais tranquila, assim tá bom, né? Para que mudar? Porque era a alta burguesia, o pessoal já tinha um dinheirinho. Mas os jacobinos não. E a França tinha um local chamado Bastilha. Bastilha. Era uma prisão que tinha vários presos políticos. Porque qualquer um que era contra o rei era preso, tá? E aí, os jacobinos começam a se auê todo e vai revolução. Enfim, fazem um verdadeiro quebra-quebra. No qual invadem a Bastilha. Gente, o dia que eles invadem a Bastilha mostra o dia que o povo tomou o poder na França. Invadiu a Bastilha, libertou os presos e causou um auê danado, no qual até o rei foi guilhotinado. Guilhotina. Lembra da guilhotina? O pessoal ficava preso, vinha aquela lâmina e, cortava a cabeça. Então, guilhotinado em praça pública, o rei, o Luís XVI, e a sua esposa Maria Antonieta.
Gente, primeira vez na história que reis são mortos em praça pública. E as cabeças, ó, jogadas para o povo. E o pessoal comemorando. Quando os jacobinos assumem o poder porque o rei foi morto, vai começar o chamado período do terror. O que foi isso? Os jacobinos assumiram o poder. Aí lembra daquele cara que eu falei? Robespierre, ele mesmo. Ele vai assumir o poder e vai fazer esse período do terror, no qual todo mundo que era contra ele era morto. Aonde? Na guilhotina. Então a guilhotina vai ser muito usada nesse período, muito mesmo. Gente, não tem um número exato de quantos foram mortos durante o período do terror do Robespierre. E aí você pensa, tá, o pessoal tá nesse período do terror, o Robespierre matando todo mundo e ninguém vai fazer nada. Lembra do outro partido político? Os girondinos? Eles, né, vão arquitetar um plano no qual o povo vai apoiar para tirar os jacobinos do poder. Começou essa matança toda, o Robespierre ficou enlouquecido. Enfim, jacobinos são depostos, Robespierre é deposto. E quem assume é um carinha que até então ganhou destaque no exército francês chamado Napoleão Bonaparte. Você com certeza já ouviu falar desse cara, mesmo não sabendo quem ele é ou o que ele fez. Mas esse nome não é estranho. Então vamos lá. O Napoleão, que começou para assumir temporariamente o poder, vai mostrar que não está de brincadeira, nenhuma. O cara era tão egocêntrico que quando ele assume o poder, ele vai mudar as leis da França e ele vai criar um código civil e vai dar o próprio nome para ele. Tipo assim, eu virei a rainha do Brasil e vou criar um código de lei chamado Código Civil da Paula. Ele vai criar um que vai se chamar Código Civil Napoleônico. Imagina isso, né? Ah, vou criar um código aqui e vou botar meu nome, porque né, meu nome é maravilhoso. Eu acho que foi isso que ele pensou, né? E o Código Civil Napoleônico muda as leis da França e torna as coisas um pouquinho diferentes. Principalmente para Napoleão, que entrou temporariamente e vai se tornar um ditador. O cara vai se autocoroar, para você ver que ele se amava muito. E o Napoleão, ele vai realmente impor o terror, vai invadir vários países, vai querer expandir o seu território. E aí começa a história a ficar bem séria e a fugir da França. Tanto que muda a nossa história. O que Napoleão tem a ver com a gente? Analisa o seguinte. França, inimiga da Inglaterra. Inglaterra, amiga de Portugal. Portugal, metrópole do Brasil. Então, graças a Napoleão, a nossa história mudou. Por quê? Ele fala o seguinte. Eu proíbo todos os países da Europa de comercializar com a Inglaterra, porque eu odeio a Inglaterra. Não quero. Isso que ele faz é o chamado bloqueio continental. Nenhum país da Europa podia comercializar com a Inglaterra. Quem não vai cumprir essa ordem, porque era amigo da Inglaterra? Portugal. E Napoleão, muito humilde, fala o quê? Avisa o rei de Portugal que eu tô indo pra lá matar ele e acabar com aquele país, porque ele não me obedeceu. Gente, o pessoal morria de medo de Napoleão. O que o rei de Portugal faz? Vai fazer o quê? Fugir pro Brasil. Então, isso muda a nossa história, porque toda a nossa grana ia para Portugal. Com a família real estando aqui, o dinheiro passa a ficar aqui e passa a investir no país. E várias construções que existem hoje, como o Jardim Botânico, o Museu Imperial de Petrópolis, o Museu Imperial do Rio, que pegou fogo, né, começam a ser construídos nesse período, porque a família está aqui e tem que mudar esse local e deixar habitável para eles. Então, o Napoleão manda invadir Portugal, por causa do bloqueio continental que Portugal não obedece, continua comercializando com a Inglaterra. E aí, eles fogem para cá, sendo que se o rei tivesse ficado, teria vencido, porque o exército de Napoleão se perde em alto mar, enfim, chega lá faminto. Mas o rei não quis nem tentar de tanto medo. E aí, Napoleão tá de boa, ó, venci Portugal. Mas Napoleão vai perder uma guerra para a Rússia, sem a Rússia dar um tiro. Gente, ele manda o seu exército invadir a Rússia, porque também era inimigo dele, sem olhar a previsão do tempo. Gente, coisa básica. Quem não se ligou, o inverno russo era abaixo de 0. Galera, o inverno russo mata por hipotermia. E ele manda os soldados franceses invadirem a Rússia. Enfim, a Rússia venceu com a famosa tática da terra arrasada. O que é isso? Ela destrói tudo, tá, do seu território, que aí o exército inimigo, quando vem, não tem nenhum local para se abrigar. Enfim, fica no relento. Então os franceses, para não morrerem, voltam para a França, tá? E Napoleão perde vergonhosamente. Gente, com isso, ele perde todo aquele poder de Napoleão Bonaparte, né? Fica assim, fracassado e é deposto. Ele até volta tempos depois para tentar assumir o trono, durou uns 100 dias, mas é deposto de novo, né? E aí acaba exilado numa ilha no mar Mediterrâneo e vem a falecer.
E aí vem outro porém da história. Quem vai assumir o poder da França, já que o rei foi morto no início da Revolução Francesa, lembram disso? E aí? E toda a família, né, real começou a ser perseguida e fugiu da França. Vai acontecer o chamado, né, Congresso de Viena, no qual os principais países da Europa, como Rússia, Prússia, Inglaterra e vários outros, eles que vão escolher quem vai dominar a França. Olha só, não são os franceses que vão decidir, são eles, né? E eles decidem o seguinte, né, na Santa Aliança, que vai ser a restauração, que o poder vai voltar para os descendentes, tá, da família daquele rei que foi deposto, né, o que foi morto em praça pública, que foi guilhotinado. Então isso é conhecido como restauração. O poder voltou para os descendentes do rei que foi guilhotinado. Então, galera, uma aula flash sobre Revolução Francesa e período napoleônico, bem rapidinho, pra gente agora fixar um pouquinho. Tá bom? Espero que tenham entendido. Beijos, beijos!